do Velho Sim. Testamento em Ezequiel 37. Pois vamos agora para a hermenêutica, que é trazer o texto de dentro para fora, Caio. Em Gênesis capítulo 1, 26, antes de falar sobre isso, vamos falar sobre a teologia do domínio, que uma das bases é Gênesis 1, 26. Nós sabemos que a igreja sempre exerceu grande poder desde que ela mudou para Roma, quando os apóstolos começaram a fazer o trabalho missionário. E nós vemos ali um império que trouxe um grande poder para a igreja, um poder religioso, onde o império nunca foi laico, né? E muito menos laicista. Como vamos falar de Brasil, principalmente? Em 1824, na primeira Constituição do Brasil, o senhor lembra que Dom Pedro I determinou que a religião católica seria a religião do Brasil. Em 1891, na Constituição promulgada, ali o que acontece? Vamos ter um Estado laico. Para mim, nunca houve esse Estado laico no Brasil. Vamos lá, Gênesis 1, 26, que é o pilar que é usado pela teologia do domínio, onde Deus cria o homem e fala, olha, você vai dominar sobre os peixes, sobre os animais, né, sobre o mundo. Isso é uma coisa de um tempo para cá. Mas eles usam basicamente esse texto sobre o domínio que a igreja tem que exercer governo. Eu queria entender... Antes disso, esse mesmo texto Sim. era visto de um modo bonito, diametralmente oposto. Aí é onde eu quero perguntar para o senhor. Eu quero que o senhor faça a hermenêutica desse texto. Gênesis 1, 26. Deus não estava dando domínio para o homem governar, para a igreja governar e exercer governo, para o seu povo exercer governo? Não, ele era um gestor de fenômenos naturais, não um dominador da criação e da criatura, seria um contrassenso. Até porque o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, que fala justamente desse domínio dos homens sobre a criação, que destruíram a criação, destruíram árvores, destruíram ecossistemas, destruíram o meio ambiente. Isso no Apocalipse, há 2000 anos atrás, onde tudo era brincadeira ainda. A grande agressão contra a natureza era feita pelo Império Romano, trazendo animais do mundo inteiro para as arenas, para os shows de morte perversos, vilipendiando e dilapidando a criação como um todo para as suas grandes obras e tudo mais. Foi encarecando o mundo, mas longe de que isso se assemelhasse com o que a gente tem hoje. Mas ainda assim, você lê no Apocalipse, no capítulo 18, 19, que o juízo de Deus sobre a humanidade vem por algumas razões. Uma delas é porque destruíram a terra. Ou seja, exerceram uma suposta teologia do domínio, que foi, de fato, o nome deveria ser teologia da devastação. Porque o mandamento original era um mandamento de relação cultural com a criação. Era um mandamento de gestão mínima, era para podar, aparar, era para fertilizar solo, era para ajudar a natureza a prosseguir, era para ajudar no desenvolvimento natural das coisas. Era menos dominação e mais relacionamento? Não, muito mais proteção, relacionalidade. Não era para botar coleira em ninguém, chicotear bicho nenhum. Isso já é a cultura de Caim que faz isso. Isso já é a cultura dos Benai Elohim, isso já é a cultura dos Nefilim. Isso já é a cultura dos dominadores deste mundo tenebroso. Não tem nada a ver com o que Gênesis propõe como dominais sobre ela, não era esmagai-a, não é destruir-a, não é controlar-a, não é coisa nenhuma, ao contrário. O que nós estamos fazendo é provocar o descontrole absoluto da criação, porque a criação é um sistema. Qual a diferença de dominar e exercer governo? Dominar, eu domino várias coisas na minha vida e não preciso exercer nenhum tipo de despotismo. Governar, a origem da palavra tem a ver com orientação sequencial, lúcida e lógica que promova um bem maior do potencial que as coisas em si carreguem. É isso que a igreja pentecostal e neopentecostal está pregando, sobre exercer governo, não domínio. Não. Eles estão falando a palavra governo, mas eles não estão falando com o conteúdo. Então, a essência de domínio. Que eu acabei de descrever aqui. Sim. Que eu acabei de descrever. Eles estão dizendo
tudo é nosso, a gente vai e faz o que a gente quer. É a tal da árvore que o ex-presidente falou, deixa essa da árvore, deixa cortar essa porcaria. É uma devastação horrorosa. É o que o Trump propõe lá, bendito carvão que polui os nossos céus, mas alimenta os nossos carros. É toda essa atitude absolutamente irônica que o Apocalipse diz que o juízo de Deus vem contra aqueles que controlam a mente humana, psique antropon, os que têm domínio sobre psique antropon, sobre todos os que destroem a terra. Então, todo esse fenômeno de descuido em nome de governança, em nome de superioridade, em nome da elevação da inteligência humana sobre o resto do planeta, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque os fins justificam os meios desde que a gente atinja confortos máximos para nós mesmos. Então, o que a gente está assistindo é, de fato, algo equivalente a um cartoon que alguns anos atrás tinha de uma figura chamada Man, que aparecia aqui na Terra, era um homem. Onde ele chegava, ele ia comendo tudo, engolindo tudo, devorando tudo. Aquele é o domínio demoníaco, maligno, que vem para matar, roubar e destruir. A proposta bíblica é convívio, é natureza, é ecossistêmica, é respeito, é reverência pela criação, é cuidado, é proteção da criação, não é extirpação da criação. Correto, vamos lá, A reforma protestante, ela já foi, de certa forma, não de forma profunda, mas um baque contra o Estado, contra a igreja, esse domínio sobre o Estado. No Brasil, eu dei uma estudada... Mas voltando à teologia do domínio... eu estou nela ainda. A gente tem que ficar lá ainda, saindo de Gênesis, a gente tem que ir, por exemplo, para o livro de Juízes. Claro, mas se eu for entrar nesse contexto todo, eu vou falar para o senhor que você está entrando em contradição, e eu não quero falar isso. Não, me fala. Por quê? Então eu vou falar para o senhor com muito respeito. Porque a história bíblica, ela se complementa. Mesmo que a Bíblia tenha livros históricos e que muitas vezes as suas ações não são inspiradas... de maneira contraditória. Mas se complementa. Não se complementa. Ela não se divide, ela se complementa. Ela não se complementa. Vamos lá. Porque tudo que Israel quer fazer é o que Deus diz que não é para fazer. Nós temos um Deus que, se você for olhar humanamente falando, se você não observar no Kairos, acima do time... Porque, como o senhor sempre fala uma frase que eu guardo, Deus, ele não existe, ele é. Deus, ele está acima do amor, do ódio, do time, do tempo, da morte. Ele simplesmente, ele é. É isso que eu entendo sobre Deus. Sim, mas o que isso tem a ver com os juízes? Então, vamos lá, no contexto sobre domínio. Nós temos um Deus que chega em Israel e fala, olha, vou lançar uma praga onde o primogênito vai morrer. E ali muitos ateus chegam e dizem que Deus é esse que prega um amor e justiça. Estou falando sobre domínio. Estou falando sobre caráter. Estou falando sobre caráter de Deus. E teologia do domínio, você está falando do homem dominando, porque a pisando, teologia esmagando é, em nome de Deus. Porque a teologia é um estudo sobre Deus. E nós temos que seguir o exemplo de quem? De Deus. Deus criou. Sim. E todas as coisas brotam, fruta, estações. Está tudo em ordem, harmonia, uma sinfonia. Deus não é a essência do amor, sim ou não? Deus é amor. Então, não pronto. É a essência então do ele amor. é o amor em si. Isso. Ele é o amor. Agora, a revelação do livro Bíblia é crescente, aconteceu em 1500 anos e ela teve as suas aplicações e as suas pertinências para o tempo em que foi dado. A própria Bíblia, isso é que vocês não vão entender, parece que nunca, nem você, com a cabeça boa que tem, não entendeu até o dia de hoje. Quero entender. A Bíblia do Velho Testamento, não precisa chegar a Jesus, não. O Velho Testamento se recicla durante o Velho Testamento. No Velho Testamento, é um fato. Você vê coisas que Moisés diz e que depois de um tempo Israel começa a praticar diferente do que Moisés diz. Mas agora eu estou falando sobre... E que os profetas começam a recomendar diferente. Eu não estou falando sobre os costumes, sobre determinações de leis humanas. Mas aí mandava matar. Divina. Aí vem o profeta Isaías e diz que é para não matar. Então, Deus determinou que matasse. Pois é. Agora Deus, através do profeta Isaías,
muda de ideia. Por quê? Porque o Deus que falou com Moisés estava falando ao primitivismo da Idade da Pedra, do Paleolítico, de uma tribuzinha atrasada, saindo do Egito no deserto, cheia de confusões. Agora, essa tribo evoluiu na história. E a Bíblia evolui na própria história bíblica. Não dá para você comparar o livro de Juízes com as profecias de Isaías. Não dá para você comparar Deuteronômio com as profecias de Jeremias. Parece que já é um Novo Testamento dentro do Velho, em relação aos conceitos primordiais do Velho Testamento que já tinham caído em obsolescência no próprio judaísmo. Por que o judaísmo não pratica todas as leis de Moisés? Porque se você chegar em Israel e se você decidir praticar todas as leis de Moisés, você vai para a cadeia, vai ser preso. Porque elas caíram em obsolescência até em Israel, até no governo de Israel, até na gestão de Israel. Só quem não entende isso é crente fanático. Isso eu concordo plenamente com o senhor, sem dúvidas. Então acabou o papo, mas não tem contradição da minha parte. Eu não estou falando sobre a lei de Moisés. Eu estou falando sobre determinação de Deus. Eu quero falar com o senhor. Determinação de Deus em nome de Moisés. Caráter de Deus. O caráter de Deus, ele manifesta o caráter. Deus é um ditador. Não, Deus revela-se a si mesmo de acordo com o que os homens podem suportar. Como você resumiria o governo de Deus? Amor. Agora, democrático, ditatorial ou teocrático? Não, o governo de Deus é teocrático. O reino de Deus é reino de Deus, é teocracia. O reino de Deus. Agora, não é uma teocracia que quer dominar o mundo. É uma teocracia que quer reinar no coração. Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência. Uma nave-mãe chegando, raios caindo, controlando. O cara quer fazer isso, aí leva um choque, não pode, é proibido. Ou então homens e mulheres são aquinhoados com esse poder da dominação, do controle, aiatolás com mandamentos de vida e morte contra os outros. Isso é tudo mentira. O reino de Deus está aqui dentro de mim. O reino de Deus sou eu me colocando em obediência ao Evangelho e amando o meu próximo e buscando justiça e praticando verdade, conforme Jesus me ensinou. Sim, perfeito.